Olá, eu sou a Letícia, aluna de mestrado do programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia Química. O meu projeto final para a segunda parte do curso Tópicos Avançados em Energia, ministrado pela professora doutora Mônica, trata de uma análise exploratória de vinhos tintos do tipo Cabernet Sauvignon por espectroscopia no infravermelho transformada de Fourier. Os dados para análise exploratória foram retirados desse artigo que trabalha uma nova abordagem para comparar variações em blocos de dados. Então, no artigo, os autores avaliaram a variação existente em 44 amostras de vinho tinto, feito 100% de uva do tipo Cabernet Sauvignon. Essas 44 amostras foram colhidas em locais distintos. Então, 6 amostras foram colhidas na Argentina, 15 no Chile, 12 na Austrália e 11 na África do Sul. Essas 44 amostras passaram por 2 análises químicas distintas. A análise de espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier e a espectroscopia de massa acoplada à cromatografia gasosa. Então, usando essas duas diferentes técnicas para descrever o conjunto de amostras, os autores buscaram interpretá-las formando blocos. Mais especificamente, eles utilizaram uma técnica denominada MVP, onde nessa técnica há um particionamento de variância. Então, nesses multiblocos gerados, os autores tinham o objetivo de comparar as informações presentes nesses conjuntos de dados. O projeto final, ele não conversa com o artigo. No artigo eu só peguei o conjunto de dados, porque o projeto eu trabalhei somente com a análise por espectroscopia, então não tem como correlacionar com a análise feita pelo artigo. Bom, então, somente com esse conjunto de dados da espectroscopia, essas 44 amostras de vinho, o objetivo desse projeto final é investigar tendências, parâmetros que eram comuns, que poderiam ser comuns nessas amostras, já que se tratavam de mesmo vinho. Então, por ser o mesmo vinho, é de se esperar que tenham alguns padrões. Então, eu queria analisar se existia exatamente isso, essa semelhança, quando a gente compara regiões diferentes, Então, mas apesar da uva ser a mesma, pode existir muitas diferenças de uma região para outra por consequência de diferenças climáticas e do solo. Então, a safra de uma região para outra ela pode ser afetada. Bom, então essas 44 amostras de vinho, elas foram analisadas por espectroscopia e a análise foi feita de forma direta, então não teve necessidade de um preparo de amostras. Elas foram escaneadas numa região de 5.011 a 929 centímetros a menos 1. E para o espectro final, as transmitâncias foram convertidas em absorbância. E os autores excluíram uma região de absorbância da água, que fica em torno da região de 1545 a 1710. Bom, então a matriz trabalhada foi uma matriz de 44 por 842. Então, eu tenho 44 amostras, que representam o meu X, e 842 análises, que representam um no que foram trabalhados no programa Octave. Então, essa amostra utilizada, ela é uma amostra considerada como dado de primeira ordem, já que ela é representada por um vetor que descreve representada por um vetor que descreve cada amostra e é representada por dados de duas vias, como a gente pode observar aqui por esse gráfico da matriz original de dados. Então, pela matriz original, a gente já consegue analisar que ela precisa ser pré-tratada antes de fato, ir para essa parte de análise. Então, aqui nessa região final do espectro, a gente pode remover essa interferência aqui que não nos traz nenhuma informação química relevante para análise. Então, antes de fazer o pré-tratamento, eu fiz um corte e para fazer esse corte eu fiz uma seleção manual de amostras. Então, eu queria cortar toda essa região aqui de 3.800 centímetros para lá.
Então, para isso, lá no programa Octave, eu analisei em qual coluna estaria aproximadamente esse comprimento de onda. Então, já que estava na coluna 531, a matriz foi cortada. Agora a gente tem uma nova matriz com 44 amostras e 531 colunas. Então, eu tenho um novo X1 e NUM. Feita essa seleção manual de amostras, então eu tenho aqui a matriz cortada. Agora sim, tenho toda a parte química que é relevante ao processo. Então, ainda na matriz cortada, a gente pode fazer algumas análises a respeito do pré-tratamento. Então, na matriz, a gente consegue observar que a linha de base ela não está alinhada. Então, aqui tem um deslocamento da linha de base e também tem um espalhamento no eixo Y. Isso a gente consegue observar bem em todo o espectro e principalmente nessa parte aqui do espectro. Então, vamos pegar só essa parte aqui, vamos analisar uma pequena parte. A gente consegue ver bem esse espalhamento que precisa ser corrigido. Então, dois problemas nessa matriz original, deslocamento da linha de base e esse espalhamento no eixo Y. O pré-tratamento é uma etapa muito importante para reduzir as variações indesejáveis que não vão ser removidas durante a análise, né? Então, com a aplicação desses pré-tratamentos adequados, vão ser minimizados esses efeitos indesejáveis que a gente quer remover. Esses efeitos não vão trazer nenhuma informação química relevante. E aí, quando retira esses efeitos, aí sim a matriz vai ficar melhor condicionada para prosseguir na análise. Então, por se tratar de uma técnica ótica, na análise desse processo, pode ocorrer um desvio da luz. Então, ocorre uma diferença nesse caminho óptico que pode ser por distintas vias, né? Essa diferença, essa ocorrência. Ela pode ser por características da própria amostra, pode ocorrer por variações de temperatura e pressão em decorrência da sensibilidade do detector ou pelo próprio aparelho. Então, é esse desvio que causa o espalhamento no eixo Y. E por isso é importante a gente aplicar o pré-tratamento, denominado como correção multiplicativa de espalhamento, o MSC. Então, pelo programa aplicado aqui o MSC, a gente consegue analisar bem que houve uma correção desse espalhamento. Então, vamos pegar aqui uma região característica só para analisar melhor. Então, a gente consegue ver que esse espalhamento e foi corrigido por MSC. Só o problema, né, é que o MSC, a correção do espalhamento, a correção multiplicativa de espalhamento, perdão, ela só corrige esse deslocamento no eixo Y. Ela não corrige a linha de base. Então, note que aqui nessa matriz corrigida por MSC, a matriz original foi conservada. Então, não houve o alinhamento dessa linha de base. Então, essa técnica preservou o espectro. Por isso, foi preciso aplicar um segundo pré-tratamento. Então, aplicou a derivada para justamente corrigir essa inclinação da linha de base. Então, o que a derivada faz? A derivada retorna a linha de base para o ponto zero. Até agora, foram corrigidos os desvios nas amostras, ou seja, nas linhas que compõem essa matriz. Então, como último pré-tratamento para esse tipo de amostra, eu apliquei a centragem na média. A centragem na média ela é um tratamento aplicado às variáveis, ou seja, a coluna da matriz, né? Então, o que a centragem na média ela faz? Aqui está o gráfico obtido, né, pelo programa Octave para a centragem da média. Então, a gente consegue analisar aqui por esse gráfico que ele é uma translação de eixo, tá? Não há modificação na estrutura dos dados, é apenas uma translação dos eixos. Eles trazem os dados, trazem as amostras para o 00. E isso vai ser muito importante lá atrás, isso vai ser muito importante quando for analisar os gráficos de pesos. Porque aí vão ser os gráficos de pesos não, quando for analisar os gráficos das análises dos componentes principais, porque levando essas amostras para o zero, vai ficar mais fácil da gente analisar a formação dos quadrantes depois, onde essas amostras vão estar nos quadrantes. Mais para frente a gente vai entender isso melhor.
Só lembrando que a centragem na média ela é o último pré-tratamento que deve ser utilizado, justamente porque ela transloca os eixos. Bom, então feito todos os pré-tratamentos necessários, agora sim a amostra está preparada para ser analisada. Então, com o objetivo de reconhecer padrões, encontrar agrupamentos de amostras, foi utilizado a análise de componentes principais, a PCA. Essa análise consiste em um método de visualização de estrutura dos dados para encontrar similaridades, que é o nosso objetivo, que foi meu objetivo. Então, o número de componentes principais ele é um novo número de dimensão que foi utilizado para analisar. Mas antes de aplicar a análise de componentes principais de fato, para saber quantas componentes serão avaliadas, ou seja, quantas componentes vão ser necessárias para descrever boa parte da amostra, é necessário a gente analisar o gráfico de variância, a porcentagem de variância explicada. A partir do vetor percent, foi plotado esse gráfico de variância explicada e por ele é possível perceber, então analisando o gráfico, que as 4 primeiras componentes principais podem ser utilizadas para descrever a amostra. Porque, analisando da 4 em diante, não há variação significativa e a porcentagem das 4 componentes já explicam 85,37% da variância de todo o conjunto de dados. Isso já é uma ótima porcentagem. Então, note que nós reduzimos a análise da matriz original para 4 dimensões. E aqui estão os valores correspondentes às porcentagens de cada componente principal. Bom, determinado então que vão ser trabalhadas 4 componentes principais, foram plotados os gráficos que correlacionam uma componente com a outra. Então, note que aqui nesse primeiro gráfico que relaciona a PC1 com a PC2, já é possível avaliar 63% da informação total dos dados, o que já é bem significativo. Na PC1 com a PC3, a gente está avaliando aproximadamente 53% dos dados, e na PC1 com a PC4, 42% dos dados aproximados. Só que pela análise de todos os gráficos aqui, não tem como, lembrando que é uma análise não supervisionada, é uma análise sem rótulos. A gente não consegue analisar nenhuma tendência, nenhuma formação de grupos e nenhuma dessas. Então, não há tendências. Assim também como a análise das outras componentes. Então, aqui a gente tem a PC2 com a PC3 e a PC2 com a PC4. Então, também não foram não foram notadas nenhuma tendência. Por conta disso, eu decidi não representar a PC3 com a PC4. Como não foi detectado nenhuma formação de grupo pela análise não supervisionada, então eu avaliei todas as 4 componentes agora de forma supervisionada, ou seja, contendo os rótulos dos países de onde foram tiradas essas amostras, Então, eu tenho aqui Argentina, Austrália, Chile e África do Sul. Pela análise supervisionada, só foi possível detectar uma tendência na PC2, por isso eu só representei ela graficamente. Então, a gente analisando aqui a PC1, a parte positiva da PC1, que equivale a essa parte aqui, e a parte negativa da PC1, não há nenhuma tendência de formação de grupos. Mas analisando aqui a parte positiva da PC2, é possível analisar que as amostras retiradas do Chile estão concentradas aqui nessa parte positiva. Tem uma ou outra aqui, umas 2 ou 3 amostras que estão fora dessa análise, mas podemos dizer então que as amostras do Chile elas estão agrupadas na parte positiva da PC1. Não forma grupos bem delimitados, mas elas estão concentradas na parte positiva. Então, voltando, como nas demais análises não foi possível detectar nenhuma formação de padrão, eu decidi não representá-las graficamente aqui no trabalho. E lembrando também que esse gráfico de PC1 e PC2 já fornece uma ótima porcentagem de informação total dos dados, aproximadamente 63% deles.
Tendo esse padrão, então, foi possível comparar o gráfico de peso para iniciar a correlação com as absorvâncias obtidas pelas amostras. Então, eu tenho aqui o gráfico de peso, representei também o gráfico de peso somente da PC2, já que só teve uma tendência nessa componente. Então, a gente pode analisar aqui, pelo gráfico de peso, como foi utilizado no pré-tratamento de derivada, a derivada ela vai dividir em dois lobos, o lobo positivo e o lobo negativo. Então, essa parte aqui do lobo positivo a gente pode correlacionar com tendências positivas analisadas no gráfico que correlaciona as componentes principais. E a parte negativa com os quadrantes negativos. Então, o que isso quer dizer, né? Então, como nós delimitamos aqui que as amostras do Chile, no geral, elas estão concentradas na parte positiva da componente principal, da análise do componente principal, então a gente pode correlacionar com o lobo positivo gerado aqui pelo gráfico de peso. Então, desse lobo positivo, tem dois picos característicos que podem ser correlacionados com essas amostras do Chile. Picos de absorvância na região de 1300 a 1100 e 1750 a 1670. Então, analisados esses picos no gráfico de absorvância, então tem aqui o número de onda e a PC2, que foi a única tendência analisada, né? Foi possível comparar esses picos com o gráfico de integral. Então, por que eu fiz esse gráfico de integral? Né? Para facilitar a análise desses picos gerados no espectro de infravermelho por transformado de Fourier, eu apliquei a integral nos pesos. Esse processo da integral ele vai somar os lobos, gerando as bandas mais fáceis de serem visualizadas. Então, aqui nesse gráfico de integral, a gente consegue ver um gráfico que é mais próximo de um espectro, né? Então, por isso que fica mais fácil a compreensão. Então, sabendo pela derivada quais são as bandas referentes às amostras do Chile, fica fácil associá-lo. Esse pico de absorvância na região entre 1300 e 1100 é característico do estiramento da ligação carbono-oxigênio. Essa ligação carbono-oxigênio está presente nas estruturas dos álcools quando também tem um pico na região de 3.650 a 3.100, que é justamente esse pico que aparece nessa região aqui. Então, por ter esse estiramento aqui da ligação oxigênio-hidrogênio, trata-se então de álcool. Então, a gente pode dizer que existe álcool na composição química desse vinho. E existe também aqui uma banda larga, foi observado tanto no gráfico de derivada quanto no de integral, né? Está correlacionando um com o outro. Essa banda larga na região de 1740 a 1650 refere-se ao estiramento C-O presente nas estruturas de ésteres. Então, podemos concluir, né, que no geral todas essas amostras de vinho do Chile representam álcool e éster na composição química. O conteúdo alcoólico do vinho, ele influencia na estabilidade. Então, assim como nas propriedades sensoriais, também eles são responsáveis por influenciar o corpo do vinho, o sabor do vinho. Esse álcool ele é produzido principalmente durante o processo de fermentação. E também durante esse processo de fermentação e também durante o processo de envelhecimento do vinho, então são dois, fermentação e envelhecimento do vinho. O ácido presente no meio reacional ali, ele é envolvido em reações que vão determinar a formação de ésteres. E esses ésteres, eles vão influenciar o aroma do vinho. O aroma e o sabor do vinho, né? Então a gente pode dizer que os vinhos do Chile apresentam uma tendência de aroma e sabor característicos. Bom, então como conclusão do projeto final, todos os pré-tratamentos utilizados foram os mais adequados por se tratar de uma técnica ótica. Na análise exploratória utilizada, não foi observada nenhuma tendência padrão. Apenas as amostras do Chile se comportaram de uma forma tendenciosa na PC2. Fora isso, não conseguimos delimitar nenhuma formação de grupo. Então, sendo assim, a gente pode concluir que as características de produção acompanhadas das condições climáticas interferem, sim, nas características do vinho tinto por interferir na safra.
Então, a safra da uva do tipo Cabernet Sauvignon de uma região para outra vai se diferenciar muito. Então, a safra local, né, analisada, vai apresentar uma peculiaridade específica distinta de um local para o outro. Por isso que não foi possível, então, observar essas tendências. E aqui estão as referências bibliográficas utilizadas.